Bom dia, presidente. Eu vou acompanhá-lo hoje. Aí eu peço só uma licença a todos para exibir aqui para vocês as marcas que nos apoiam, tá? As marcas que tornam possível o nosso projeto. A gente agradece hoje a participação da Fundação Zé Renner e dos alguns alunos do Colégio Santo Paul. E então nós vamos começar, presidente. Sou Isadora, do Colégio Dr. Walter Bellion. E, senhor presidente, como o senhor analisa a condução econômica e social por parte das esferas do governo atualmente em relação à pandemia do coronavírus? Vamos lá. Primeiro, é um prazer conversar com vocês, porque eu conheci o Bellion, que era diretor técnico da Antártica, alguma coisa assim, e meu pai tinha relações com eles. Então, é uma satisfação dupla para mim de estar podendo, esta manhã, conversar com essa escola. Segundo, qual é a situação da pandemia, como é que está a situação econômica, essa coisa toda. Bom, vocês sabem tão bem quanto eu. Mas, o número de mortes é elevado no Brasil. Por mais que tenha baixado, baixou. É bom que baixe mais, mas é elevado. E, na verdade, muitas vezes a condução, para falar português claro, o presidente fala coisas que eu, se fosse presidente, não falaria, porque ele vai além do que é razoável, do que se sabe e do risco que se corre. Eu acho que o pior problema que existe hoje é colocar em dúvida o efeito negativo da pandemia sobre as pessoas. E uma pandemia dessa natureza, ou seja, produzida por um micro-organismo que é pouco conhecido, que tem mutação, não se sabe muito bem o que fazer com ele. Você vê que os próprios hospitais foram melhorando progressivamente. E quando é assim, cada um de nós tem que ser responsável. Aquele refrão, use máscara, é necessário. E tome cuidado, cada um de nós. Quando os responsáveis pela República menosprezam o risco, eu acho que se equivocam. Agora, no que diz respeito à condução da economia, é um problema. O governo não é responsável pelo fato de repente, aparecer um vírus que perturba tudo. Não é responsável. Agora, vai sofrer as consequências. Eu me lembro quando eu fui presidente, houve um apagão. Eu não tinha nenhuma responsabilidade direta no apagão. Mas as consequências vieram. Por quê? Porque a economia cai. As pessoas reclamam. Reclamam de quem? Do governo. Sempre é assim, né? Bom, então, eu não acho que... Não estou dando responsabilidade aos condutores da economia por aquilo que eles não têm. Agora, eu acho que é preciso ter uma linguagem franca. O X da questão na vida política é a capacidade de falar com clareza ao povo do que se trata. Deixa eu dar um só exemplo. Eu, quando era candidato uma vez à presidência, eu fui falar com o Silvio Santos. O Silvio Santos era um animador, é até hoje. Ele tinha, naquele tempo, um barracão nas margens do Marginal do Pinheiros, que pertencia, eu creio que ao Otávio Frias, que é o dono da Folha. Era uma coisa meio precária. Eu fui lá e fui para o camarim com ele, botar pão de arroz, sei lá o quê, aquela coisa, melhorar a cara da gente, e cortar o suor para não ter reflexo, essas coisas. E ele começou a me perguntar sobre o plano real. Eu explicava. Aí eu pensei comigo, esse homem não está entendendo nada. Bom, fiquei preocupado. Fomos para o auditório. Aí ele me disse, olha, no caminho, você vai falar com um auditório cuja idade média é de 12 anos. Não se esqueça disso. E só me fez perguntas pertinentes e ele explicou muito melhor do que eu seria capaz àquele público do que se tratava. Eu aprendi a lição. Quer dizer, não basta você pensar que sabe tudo, tem que ser capaz de saber com quem está falando. E quando você tem autoridade, pertence ao governo, é ministro, alguma coisa assim, tem que sempre se lembrar que a sua palavra alcança aqueles que não têm a mesma formação que você teve. Então, você tem que falar de modo que os outros entendam. Eu aprendi com o Silvio, não foi só com ele. Mas, a partir dali, eu aumentei muito o que eu fazia quando eu era presidente da República. Nesse tempo, eu era ministro da Fazenda. Quando eu era presidente da República, toda manhã, eu falava no rádio. Tinha duas pessoas que me ajudavam. A Ana Tavares e o Martins, que trabalhava com o Sarney até. Bom, e eles faziam a comunicação com quem? Com os auditórios populares do Brasil todo. Isso eu fazia às 7 da manhã, 6h30, 7h30, antes de ir para o Palácio. Por quê? Para preparar esse tipo de auditório para o que o governo já estava fazendo, explicar
Você tem que prestar contas. Cabe àqueles que estão envolvidos na vida política e às famílias. Os jovens, em geral, estão mais interessados na sua própria vida. É natural que seja assim. Mas eles têm que tomar consciência aos poucos. Quando chegam aos 18 anos, que podem votar, começam a se interessar. Bom, é preciso estimular esse interesse, mas estimular não em termos de análise da política, isso é muito vago, é muito complicado, é muito difícil, mas em termos de situações concretas. Vocês vão ter que ter uma ocupação na vida, vão ter que trabalhar, vão ter que ganhar dinheiro. Então, o governo está ajudando nesse sentido. Se não está ajudando o governo do meu município, da minha cidade, em quem eu vou votar? Tem outro que pode ajudar mais? Tentar ver. O problema concreto para quem é jovem é a escola, é o trabalho, é a relação que se forma entre as pessoas, entre os amigos. Não é propriamente com a vida política partidária. Cada vez menos os partidos têm a capacidade de orientar o comportamento das pessoas. Isso é mal, mas é verdade. Cada vez menos tem essa capacidade. Cada vez mais a política fica lá em cima e a vida cotidiana cai embaixo. É preciso estabelecer pontes, mas quem tem, por obrigação, estabelecer a ponte não é o povo, são os que mandam, os que dirigem. Tem que conversar mais, tem que ser mais simples, explicar com uma maior franqueza e com simplicidade por que sim, por que não, prestar contas e tentar motivar. Você não vai ser motivado só por eleição. Às vezes, no momento da eleição, pode até acontecer, mas fora da eleição, você está motivado pelo cotidiano. Como é que está o transporte? Está bom? Como é que está o emprego? Eu consigo um emprego? E na educação? Eu estou tendo boa educação? Quanto custa? Minha família aguenta? Não aguenta? O salário está mal? Esses são os temas que despertam o interesse da população. E tem que, ao mesmo tempo, se o dirigente for democrático, ele tem que tentar fazer com que as pessoas compreendam que há situações de vida diferentes e que a diversidade é um dado da natureza, não é só do ser humano, é da natureza, né? E que é boa a diversidade. Por sorte, no Brasil, nós conseguimos criar mais ou menos, uma cultura, se chama assim, um modo de olhar para o mundo, que aceita a diversidade. Outros países são intolerantes, não quer negro, não quer japonês, não quer amarelo, não quer branco, não quer não sei o quê, eu não quero mulher, não quero jovem. Aqui nós temos uma tendência a aceitar a diversidade, mesmo porque, queiramos ou não, ela existe. É só olhar para a cara de vocês todos e para mim mesmo, a gente vê que nós somos uns diferentes dos outros. E nem por isso estamos fora do jogo. Nós temos que incluir no jogo. Então, é isso. A responsabilidade é muito mais de quem fala, de quem lidera, do que de quem sofre as consequências. O que não quer dizer que quem sofre as consequências deve ficar parado. Deve tentar entender, tentar atuar no seu âmbito de ação. Não vai querer que todos se inscrevam num partido. Para quê? É longe de casa, sei lá o quê, para discutir o quê? A política interna? Não interessa. O que interessa é as consequências das decisões do governo sobre a minha vida. Isso cada um tem que discutir mesmo, porque vai ter consequências. É o que eu penso. Próximo. Vamos para a próxima pergunta. Agora é o aluno Fernando Pacheco Sintra. Fernando, por favor. Esse é o mesmo nome que eu. Vamos ver. Bom dia, senhor presidente. Quero agradecer. E eu queria perguntar, senhor presidente, a América Latina, ela apresenta alguns eventos que demonstram a estabilidade das instituições democráticas. E pensando no papel que o Brasil exerce nessa região, quais impactos o senhor avalia que possam acontecer para o nosso país diante de muitas mudanças políticas, como se tem desenhado na Argentina, na Bolívia e no Chile? É possível pensar numa integração regional a partir disso? Vamos lá. Primeiro, nós temos uma diferença com relação aos nossos amigos e vizinhos, que é a nossa língua. Nós falamos português, eles falam espanhol. Pode parecer que é pouco, mas é uma barreira. Eu aprendi a falar espanhol quando eu morava na França, porque eu cheguei na França e, como todo brasileiro, na minha época, a gente tinha um certo preconceito contra os nossos vizinhos. Bom, achavam que nós éramos superiores. Não éramos. Chegamos lá na França, aprendi, porque eles falavam mal francês, eu sabia francês de pequeno. Mas os hispanohablantes não sabiam, mas falavam com sotaque forte e falavam entre eles em espanhol. Então, comecei a entender um pouco de espanhol. Depois eu vivi fora do Brasil, muitos anos, vivi no Chile 4 anos. Eu gostei muito do Chile. O Chile, quando você vai para o sul do Brasil, é o primeiro país estranho, porque o Uruguai e a Argentina são mais ou menos, não é a mesma coisa, mas é mais fácil para um brasileiro se adaptar. O Chile, você atravessa aquela montanha enorme, que são os Andes, o clima é diferente, eles têm uma influência mais europeia e indígena também, mas é mais europeia.
e eles têm um modo de falar espanhol que não é fácil, e também não entendem quando a gente fala o nosso espanhol, porque o espanhol deles é mais deles, né? Então, eu tinha que dar aula, era professor, eu trabalhava na CEPAL, uma coisa da ONU, onde eu dava aula, então eu comecei a aprender falando errado em espanhol, sabia algo que a gente já tinha aprendido na Europa, e aqui comecei a aprender e tal. Bom, aí fui vendo o seguinte, nós temos mais o que se chama identidade. Quando você vai viver num país da América Latina, no começo você estranha a comida, o jeito das pessoas, tudo. Mas depois você vê que nós pensamos mais ou menos do mesmo jeito. Com um sotaque diferente, mas mais ou menos do mesmo jeito. Então, a gente presta atenção. Também tem outros dados que são parecidos. A vida política é mais tumultuada nesses países, como é no Brasil. Agora é menos, mas era muito tumultuada. São países onde você teve influência em muitos desses países, não assim no Chile, mas de muitos desses países, de personalidades fortes. Getúlio, Perón, eram pessoas fortes, que tinham capacidade de manipular e entusiasmar as massas. E criaram o chamado populismo, ou seja, foram governantes que incluíram aqueles que estavam fora do jogo, os trabalhadores, os que vinham do campo para a cidade, incluíram na vida política e, claro, tiraram proveito desse fato. Mas isso deixou certas marcas. A estrutura dos partidos nesses países latino-americanos, nem todos, mas em quase todos, é menos forte do que o que se via na Europa ou nos Estados Unidos, onde o partido, como eu disse há pouco, é capaz de orientar o dia a dia das pessoas. Lá não, você vota e esquece de quem manda são os que estão lá em cima. E os que estão lá em cima são muito diferentes na percepção dos que estão cá embaixo. A diferença entre povo e governo. Bom, nem em toda parte. O Chile é mais democrático, mais organizado. Não sei se nem sempre é mais democrático, mas é mais organizado. O Uruguai é mais organizado. A Argentina é mais como nós. Nós, a Colômbia, o México, são países mais trepidantes. Então, temos algumas similaridades. O que está acontecendo hoje? De uns tempos para cá, o conjunto desses países da América Latina passou a ser democrático, ou seja, nos inspiramos mais crescentemente, mais e mais, no padrão político americano. Não é só americano, mas no nosso caso a influência americana é muito grande. Tá? E a nossa Constituição mesmo, fiz parte, eu fui um dos redatores dessa Constituição. Bom, a influência do que acontecia com a Constituição americana era grande, mesmo que nós não soubéssemos, era grande. O poder é dividido, tem o executivo, tem o legislativo e tem o judiciário. Tem uma ideia que vem do século XVIII, da França, de Montesquieu, a Nietzsche sabia, aqui não sabem, mas é assim. Então, nós temos esse estilo. E aqui, como nesses países da América Latina em geral, a força do executivo é muito grande. Pode existir o parlamento, ele existe, mas, na verdade, as pessoas se referem ao governo, é o presidente, são os ministros, é o governador, são os homens do executivo, muito mais do que o legislativo, embora o executivo dependa também da aprovação pelo legislativo e da sanção pelos tribunais. Tudo isso existe. Mas existe aqui sempre uma certa desconfiança de que é melhor ir direto. Então, isso calma, direto com quem manda. Quem manda é o presidente, o ministro, o governador, é o prefeito, essa coisa. Então, você tem uma situação política que é um pouco diferente da situação política mais organizada, como existe na Europa, nos Estados Unidos e mesmo em alguns países da América Latina. O Chile e o Uruguai, por exemplo, são mais organizados politicamente, respeitam mais a institucionalidade, ou seja, as regras existentes, do que nós. Nós aqui, de vez em quando, fazemos tumulto. E agora tem uma novidade. Em todo o mundo, além de você ter as regras do governo, da eleição, a representação, tudo isso, você tem a possibilidade de uma conexão direta de uma pessoa com outra pessoa. O que nós vamos fazer nessa manhã aqui? Nós estamos comunicando. Eu nem sei onde vocês estão, em que cidade, que lugar vocês estão. Eu falo frequentemente com pessoas que estão em outros países, pelo mesmo sistema. Você não fica sabendo se a pessoa, pela língua, sim. Mas aqui é Brasil, todo mundo sabe falar português, ou pelo menos devia. Então, nós nos comunicamos em português. Mas nós estamos vivendo em cidades diferentes, situações distintas. Isso tem efeito. As pessoas hoje podem saltar as instituições. E elas existem. Então, você pode se comunicar diretamente. Essa adaptação da vida política à vida contemporânea não é fácil. Nós estamos vendo toda hora, no Chile,
No Brasil, no tempo da Dilma, houve muitas manifestações, preço de ônibus, não sei o quê. Na França, os coletes amarelos da França. Em toda parte você vê movimentos que não nascem dos partidos, nascem das pessoas. Por exemplo, nos Estados Unidos houve um grande movimento chamado Occupy. Eu até andei por lá e fui ver como é que era, que eles pensavam, faziam. Bom, era outra cultura, outros problemas, mas, enfim, não passava pelo Partido Democrático, pelo Partido Republicano. As pessoas se juntam e, de repente, produzem um efeito político, mesmo que não queiram. Pode até derrubar governo sem ter a intenção inicial de derrubá-los. O cara Dilma, por exemplo, que foi para protestar pelo preço de ônibus, queria baratear o ônibus. O resultado, no final, foi um processo de impeachment. Bom, é o que acontece. Então, nós estamos vivendo uma transição muito complicada que afeta a vida política, que afeta a vida de cada um de nós. O modo como nós vivemos hoje é crescentemente contemporâneo às formas de comunicação de que nós já dispomos. Quando a imprensa foi criada, com Gutenberg, houve um medo tremendo, que a imprensa podia aglutinar pessoas contra o poder. Agora é a mesma coisa, não tem escala. Não sei se há medo dos poderosos, mas deviam ter, porque as pessoas passam a ter poder, são empoderadas. Nem sabem que têm esse poder, mas têm, se comunicam uma com a outra e, de repente, vai uma onda e tem um tempo mais rápido do que o tempo que demora para a decisão de governo. Demora. O governo tem que estar de acordo, tem que mandar para o Congresso tem que aprovar, o tribunal tem que estar de acordo. Enfim, leva tempo. As pessoas se reúnem e querem já. Podem, nem sempre, mas podem. Então, nós temos que entender que na América Latina, como já nós estamos vindo de países nos quais as regras não são tão firmes, agora são mais firmes do que eram, mas são menos firmes do que as que existem na Europa ou nos Estados Unidos, esses abalos têm repercussão imediata, mesmo em países organizados. Eu vi no Chile agora. O Chile é um país, como eu já repeti aqui, bem organizado. Não obstante, toda hora tem movimentação lá. É a impressão que vai quebrar. Bom, isso tem a ver com o que eu mencionei aqui, com essa capacidade que as pessoas passaram a ter de se comunicar uma com as outras diretamente, saltar as estruturas. É isso que está pondo em risco, não é pondo em risco, tá? Que precisa ser levado em consideração quando se pensa na democracia. A democracia hoje não é só a existência de regras, instituições, é também, mas além disso, tem que tomar em conta a opinião das pessoas, queiramos ou não, porque as pessoas se manifestam. E ao se manifestar, elas têm força, elas estão empoderadas, elas podem balançar o coleto. É essa situação que nós vivemos e faz parte da vida, vai levar algum tempinho até que se crie. Como é que nós vamos regulamentar essa matéria? Como é que nós vamos consultar mais as pessoas? O que vai fazer? Ter maior acesso às decisões do governo? O governo vai ter que se explicar mais? Enfim, vai levar algum tempinho para que nós possamos passar a limpo essas formas de governar que sejam mais compatíveis com a mobilidade do pensamento, da ação e do sentimento das pessoas. Acho que é isso. Presidente, então vamos para a próxima pergunta. Agora é a pergunta da Adriele Diniz Prado. Adriele, por favor. Oi, senhor presidente. Oi. Primeiramente, bom dia. É uma honra estar conversando com o senhor. Minha dúvida é a seguinte. Existe uma grande questão sobre a discussão acerca do gasto com as verbas nas universidades públicas que concentram a maior parte das pesquisas brasileiras. Nesse cenário, como o senhor avalia os cortes de verba para a infraestrutura da universidade e as propostas de cobrança de mensalidade? Veja, nós estamos vivendo um momento de dificuldades financeiras de todos, do governo também. Né? Eu já fui presidente, eu não posso ser irresponsável. E eu também passei por momentos bastante difíceis. Bom, você coloca-se em questão, portanto, o que você levantou, ou seja, qual é a prioridade? E isso é uma briga, não é uma coisa pacífica, é uma briga. Uns vão dizer, bom, a prioridade é a saúde pública. Se eu sou médico, eu vejo, agora então, na pandemia, tem uma razão óbvia de que você tem que prestar mais atenção à saúde pública. O outro vai dizer, não, o problema é a educação, porque se eu não preparar as pessoas, se eu começar a cortar a infraestrutura educacional, eu estou comprometendo o futuro. O outro vai dizer, bom, mas como é que vai ter futuro se não tem estrada? Tem que ter estrada, e a estrada custa caro. E por aí vai. Enfim, nós estamos vivendo um momento em que o cobertor é curto, faz frio, e o pé fica de fora. Bom, é claro que, para quem tem uma certa noção das coisas, sabe que a educação é importante.
Agora, é preciso ver em termos relativos. Está cortando da educação para dar para quem? Esse é o ponto. Né? Porque não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, como é que o governo tem dinheiro? É imposto. Quem tem dinheiro é a sociedade. Quem produz dinheiro é a sociedade. O governo não tem empresa, pode ser que produza. Mas, em geral, ele tira dinheiro da sociedade. Tem que pagar imposto. Se não tem dinheiro, vou dizer uma palavra que é um palavrão, tem que aumentar imposto. E quem que vai querer aumentar imposto? O governo não quer porque fica impopular. O povo não quer porque não quer pagar. E aí é uma outra briga. Quem é que paga? É o rico ou é o pobre? São todos. E de que maneira? Qual é a proporção? Enfim, isso é a vida do cotidiano de quem está no poder e quem está fora dele. Um puxa para cá, outro puxa para lá. É preciso que o governo decida. O governo tem que ter rumo. Eu sempre dizia isso quando eu estava no governo. O importante é ter rumo. Se a população estiver de acordo com o rumo, ela vai entender melhor por que você está cortando. Qual é o rumo? O que nós queremos como país? Nós queremos ter uma sociedade formada por pessoas que têm alguma escolaridade e que têm uma renda necessária para sobreviver. Então, essas são as questões fundamentais, a meu ver. Tem que dar essas questões. Bom, aí coloco a escassez do dinheiro. O que você faz? Eu levei a vida como professor de universidade, aqui no Brasil e fora do Brasil. Virei presidente. Muito bem. E fui muito criticado pelos meus colegas de universidade. Por quê? Porque, na minha cabeça, o mais importante é a educação fundamental, primário e secundário. Né? É essa que produz uma sociedade mais igualitária, mais democrática. É claro que eu, como professor universitário, como sociólogo que eu sou, eu sei que é importante ter pesquisa, etc., fazer trabalho, pagar razoavelmente bem. Mas, se você não tiver uma boa escola fundamental, não vai ter nada. Você pode ter gente boa vai para o mundo, vira global. O importante não é um que é bom, é a média. Né? Então, nós temos eu acho que o gasto com a educação deve, se for necessário, tem que dar para todos, mas, sendo necessário, privilegiar o ensino fundamental. Né? Bom, aí cada um tem lá a sua maneira, a sua escala de preferência. Tem alguns que acreditam que o importante é o crescimento da economia. É mesmo. Se é crescimento da economia, não é crescimento da renda de ninguém. Mas como é que vai fazer isso se não tiver educação? Vai ter que ter educação. O mais importante, provavelmente, é você ter um certo equilíbrio. E, nesse equilíbrio, sendo necessário cortar menos da educação e mais dos outros. Né? Nem sempre isso é aceito. Isso depende da pressão. E o grupo de professores e estudantes tem menos capacidade de pressão que os grandes milionários. Pode pressionar para dar mais dinheiro para o sistema financeiro, não sei o quê. Bom, no Brasil a gente vê com frequência isso, né? Mas, na verdade, quando escasseia o recurso, o cinto aperta para todos. É saber, bom, eu vou parar em qual grau? E eu parar em tal ou qual grau, eu vou afetar mais esse ou mais aquele. E não tem dúvida, de governar é fazer escolha. Fazer escolha é afrontar o resultado. Né? Não é bom, é difícil. Eu aconselho a todo mundo, não queiram ser presidente, não queiram ser ministro, não queiram ser governador, porque é dor de cabeça. Mas você que for, assuma a responsabilidade e paga o preço. Paga o preço. E não pense você que as pessoas vão te aplaudir, porque não vão. Os resultados aparecem no futuro. Você tem que você mesmo tem que ter consciência de que está fazendo o que é certo, e insistir no que é certo e contrariar a vontade de muitos que não acham isso, acham outra coisa. Né? Mas você foi eleito, é a maioria, ou pelo menos teve naquele momento da eleição, tem a responsabilidade de tomar decisões. Eu acho que quem tem responsabilidade de tomar decisões deve entender que precisa fazer um certo equilíbrio entre esses fatores, mas que, no futuro, conta mais a formação da pessoa do que a existência de um bem já constituído, uma estrada, ou o que seja. Então, eu seria mais cauteloso no corte da saúde e da educação do que no corte de obras ou no corte de salários. Embora salários seja outro assunto muito delicado, porque você pode talvez cortar dos mais altos, mas cortar de todo mundo, já ele ganha tão pouco aqui na média. Então, é complicado, mas é assim. E a vida é feita de escolhas quase todas difíceis. A vida pessoal também. Você tem que escolher. Tem que escolher e assumir a responsabilidade pela sua escolha. Né? Às vezes erra. Fazer o quê? Errou. Tenta corrigir. Não adianta tapar o olho. Pode. Mas não resolve a questão. Você tem que enfrentar as dificuldades. Então, você tem que ter coragem. Não basta saber, não basta ser dedicado, você tem que ter coragem.
Porque não dá para agradar todo mundo. Eu tenho que fazer escolha e pagar o custo da sua escolha. É isso. Quem mais? Vamos para a próxima pergunta. Agora é a aluna Maria Clara Assad Shimizu. Maria Clara, por favor. Vamos lá. Senhor presidente, além do Brasil e dos Estados Unidos, outros países estão com as suas agendas políticas baseadas em conservadorismo e autoritarismo, cada vez mais próximos da extrema-direita, englobando até racismo e pautas fascistas. Na sua visão, a partir de que momento a sociedade brasileira passou a aceitar o retorno desses grupos no cenário político e que consequências para isso o senhor aponta? Vamos lá. Eu tenho a impressão, política é sempre cada um tem sua visão. Então, desconto o que eu vou dizer, porque não é para generalizar, é o que eu penso, o que eu acho, tal, né? Eu não estou aqui fazendo pregação. Mas eu acho o seguinte, no Brasil houve muito temor pelos resultados dos governos, basicamente da presidente Dilma Rousseff. Devo dizer que eu pessoalmente me dou bem com ela, gosto dela, acho que é uma moça bem intencionada, mas na mão dela o governo foi mal, né? Já ia mais ou menos mal com o presidente Lula, mas o Lula fez uma coisa importante, a meu ver. Ele tentou distribuir mais a renda. Bom, ele é esperto, ele se adaptou às circunstâncias. A presidente Rousseff é mais rígida na sua visão do mundo e não teve a mesma habilidade, foi perdendo o apoio. Aí isso teve como resultado uma eleição que foi mais contra do que a favor. O presidente atual é fruto de um sentimento contra tudo que havia, muito mais que a favor de um futuro. Ele tinha na cabeça dele uma visão de futuro. Eu creio que ele tinha uma visão mais liberal, que acreditava mais na iniciativa privada, embora ele venha do Estado, ele seja um ex-militar. Pois bem, mas foi eleito em função daquele momento, a situação que achavam alguns que se eu fosse eleito alguém do partido da presidente Dilma, que haveria um agravamento da situação do Brasil. A economia ia piorar, não sei o quê, e o Bolsonaro veio com a ideia de mudar o rumo. Bom, a partir daí ele passou a fazer o que ele acha que deve fazer, e, enfim, cada um terá seu julgamento, eu não quero influenciar no julgamento de cada um de vocês, mas, na verdade, os resultados não foram tão brilhantes quando você vê os dados do crescimento da economia, você vê os dados do bem-estar das pessoas, não houve uma melhoria acentuada. Então, isso vai pesar, eu acho que sim, pesa nas eleições. No mundo todo, nós vivemos um momento em que houve uma espécie de recaída, uma visão mais, para usar a linguagem comum, de direita, ou seja, que é preciso mais rigor, mais dureza e que é preciso deixar que os ricos tenham dinheiro para que eles possam investir. Isso, falando de palavras simples, a visão que prevalece no mundo. Em várias partes do mundo, inclusive parecia prevalecer nos Estados Unidos, até essa última eleição, na qual ganhou o outro lado. Ele ganhou o lado chamado democrata contra os republicanos. Os republicanos nos Estados Unidos sempre foram caracterizados por ter uma visão menos favorável à ajuda aos outros países, mais favorável ao grande capital, esse tipo de coisa, enquanto que os democratas têm uma visão mais aberta, mais incorporadora, tem mais negros que votam pelos democratas do que pelos republicanos, portanto, socialmente são mais progressistas na sociedade americana e internacionalmente também são mais abertos à cooperação. Pessoalmente, já vou fazer 90 anos, eu já vivi muito, já vi presidente de todo tipo. Não acho que isso vai alterar muito a relação conosco. Pode alterar, alguma coisa altera, o sentimento geral do mundo pode melhorar se o presidente que foi eleito tiver uma visão mais aberta do mundo. Mas cada país tem seus interesses próprios. Imaginar que o governo americano vai dar a mão para o governo do Brasil é um pouco ingênuo. Não vai. Ele vai dar a mão para o povo americano. O povo do Brasil também tem que dar a mão ao povo brasileiro. Vai ficar pensando nos outros. Nem se precipitando de apoiar esse ou aquele, tem que tratar qualquer que seja eleito como de outro país e tirar vantagem para o nosso país. Bom, no mundo todo, o que está acontecendo? Houve, como vamos usar a palavra mais assim, um endireitamento. Foram para a direita. Né? A gente vê que na maioria dos países aconteceu. Não a maioria, não, mas na boa parte dos países aconteceu isso. Quando você olha historicamente,
São momentos. Sabe que toca a nós, que o momento nós estamos vivos. Depois vamos estar mortos, não adianta nada para nós. Mas a história adianta. Isso não vai ser permanente, há um vai e vem. E é uma ilusão, eu acho, imaginar que você vai ganhar de uma vez para sempre. Não vai ganhar para sempre, vai ganhar. Vai tentar melhorar. Depois vira outra, exagerou, vai para o outro lado, vai e vem, há uma certa oscilação. E nós vamos sofrendo essas oscilações. Para nós, agora, vocês que são jovens, toca o momento em que, espero que agora, com a eleição dos americanos, que a coisa abra um pouco mais o jogo. E o mais importante para nós, brasileiros, é que não haja guerra. Eu assisti à Segunda Grande Guerra, há muitos anos já, 1939 a 45. Bom, é duro, porque aí você tem muitas restrições. O Brasil cresceu, né, economicamente, mas muitos brasileiros morreram pela guerra. Eu me lembro, havia blackout, ou seja, as luzes apagavam, eu nasci no Rio, as luzes da praia de Copacabana eram escuras, tinha que botar um filtro na casa, né? Minha família tinha muitos militares, tinha parente meu na guerra, enfim, era uma coisa desagradável. Guerra não é bom. Bom, por sorte, depois dessa guerra, que foi a Segunda Grande Guerra, o mundo nunca mais teve uma guerra global. Tem guerra no Vietnã, não sei onde mais, na Coreia, mas é localizada. E parecia ser que isso estava mais ou menos assegurado. As Nações Unidas foram construídas depois da Segunda Grande Guerra, a ideia de que é preciso ter algum instrumento global para olhar para a humanidade também, essa coisa toda, parece que entrou mais no sentimento e na ação política das pessoas. Tomara que isso se mantenha. É sempre muito difícil assistir à subida de um novo grande poder. É o que nós estamos assistindo. A China está se tornando um grande poder. Como é que a China vai agir? Como é que os Estados Unidos vão reagir a isso? Né? É sempre uma questão, uma interrogação. Até agora, foram capazes de conviver. A retórica chinesa é favorável ao convívio, a americana também. Tomara que se mantenha. Bom, eu acho que a função do governo brasileiro, ou de qualquer pessoa no Brasil que tenha alguma influência, é de torcer para esse lado, para o lado de que não exista guerra, que exista a possibilidade de você resolver problemas em comum. Agora nós temos uma pandemia. Nada é mais importante para a humanidade, e essa noção é nova, de humanidade, nova, quer dizer, Kant já falava disso há muito tempo, mas enfim, a humanidade existir como poder. Quer dizer, você preocupa como preocupação, não como poder, como preocupação. Esse vírus não sabe se é brasileiro, se é alemão, se é russo, se é chinês, se é rico, se é pobre, vai matando. Então, o mais importante é nós nos unirmos para debelar uma crise sanitária. Se formos capazes de fazer isso, quem sabe nós sejamos capazes de manter as instituições que cuidam da preservação da paz e de alguma maior igualdade entre as nações do mundo. Olha o que eu disse, alguma maior. Não estou pedindo que seja tudo igual, porque não vai, é difícil, é utópico, né? Mas é preciso olhar para esse lado também. Bom, e quem é que pode olhar? Para quem tem mais recursos. O Brasil está numa posição intermediária. Nós não somos nem tão ricos, nem tão pobres. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades para com a África, para com nossos vizinhos e para com a pobreza que existe aqui dentro, né? Eu acho que essa questão que eu mencionei já, da desigualdade, embora não apareça sempre, é a mais importante. Porque se você não tiver uma tentativa de igualar mais as pessoas, você não vai ter futuro democrático. Você pode ter futuro pela força. Os poderosos vêm e impõem. Mas se nós quisermos um futuro aceito pela maioria, tem que ter também medidas práticas que diminuam as diferenças entre os grupos sociais. Isso é de responsabilidade de todos nós, mas é mais de quem mais tem do que quem menos tem. Quem mais tem que entender isso. Isso vale para o mundo também. Eu acho que depois da Segunda Guerra Mundial, o Churchill, o próprio Stalin, que era o ditador da Rússia, na França, o De Gaulle, eles foram capazes, e o Roosevelt, sobretudo o Roosevelt, foram capazes de entender que era preciso construir instituições que agregassem todos e que definissem algumas regras, alguns ideais. Não vão existir na realidade, mas são ideais de igualdade. Então, você vai para a ONU, formalmente cada país tem um voto. Na prática não é bem assim. Tem o Conselho de Segurança, onde são os que têm realmente poder. E 5 são imutáveis lá. Na prática não é bem assim, mas pelo menos a aspiração a isso. Então, eu acho que esse é o problema que nós temos hoje.
está começando a desaparecer a aspiração a um mundo melhor. É um mundo de egoísmos. E quando você pensa só no seu país, é um pensamento egoístico também. É claro que os mais pobres precisam de mais atenção, mas você não pode partir da ideia de que o primeiro Mateus, primeiro os meus, como se diz popularmente. Não é verdade. Ou é verdade? Pode ser até verdade, mas não é bom. Não é bom. Você tem que avaliar, você tem que olhar para o futuro, e o futuro. Quanto mais seja possível incutir nas pessoas um certo sentimento de que elas também são responsáveis pelo mal-estar que existe, mesmo que elas vivam em bem-estar, você não vai ter possibilidade de melhorar. E nós estamos numa fase difícil no mundo, uma fase de egoísmos, egoísmo nacional, egoísmo de classe, egoísmo dos mais poderosos, né? Egoísmo dos brancos, e por aí vai. Não pode, tem que haver... Poder pode, mas não deve. É questão de escolha. E a gente tem que assumir a escolha que faz. É isso. Próxima, se tiver. Bem, vamos para a próxima pergunta. Agora é o aluno André Luiz Alves Martins. André, por favor. Cadê? Aqui, oi. Não estou vendo. Não, estou vendo. Aqui. Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade e pedir desculpa para quem está organizando, porque eu tive um problema aqui com a minha câmera, e aí eu saí, entrei de novo, e isso deve ter atrapalhado, então, mil desculpas. Estou super nervoso agora com a situação. Não, mas, enfim, a pergunta. Senhor presidente, levando em consideração o cenário político atual de fake news e polarização política, como o senhor avalia as eleições e a democracia brasileira? Veja, isso primeiro é geral. Fake news existe no mundo todo e você tem a influência das redes, como eu mencionei aqui, é muito grande. Deixa eu contar um casinho. Eu era professor lá em Stanford, nos Estados Unidos, e eu tinha um amigo que era chileno e que tinha relação com alguém que trabalhava um parque chamado de inteligência artificial. E eu fui mais de uma vez com meus filhos, que eram pequenos, meu filho mais velho tem 67 anos, você imagina quantos anos é isso. Eu ia lá visitar o tal parque de inteligência artificial de Stanford. E aí você entra, tinha um portão, você atravessa o portão, tinha um cartaz que dizia, cuidado, veículos se movem sozinhos. E tinha trabalhavam nos computadores, todos eles de trança, retrato do Guevara, e havia guerra na Coreia, foi nessa época, etc. E eles estavam inventando isso que hoje é comum, inventando os modos pelos quais se criava inteligência artificial, dava ordem, você podia dar ordem ao computador com uma mão mecânica ligada a ele, para pegar cubos e empilhar os cubos e deixar os outros. Enfim, era o começo dessas transformações. Então, hoje nós somos o fruto desse problema. Nós vivemos num mundo onde você tem a inteligência artificial, onde você tem esses instrumentos todos que foram criados e que certamente afetam a forma pela qual se distribui o poder. Se o poder sempre foi saber, mais conhecimento, é mais ainda hoje. Só que tem aquelas camadas que controlam o poder porque tem dinheiro e compram quem sabe. Bom, então, você não basta saber, tem que saber de que lado você está. Porque tem que tomar lado, tem que tomar posição, etc, etc. Então, nós vivemos uma época difícil, mas positiva, por outro lado, porque abre novas oportunidades. A gente deve ter sempre uma certa visão de que o futuro não existe, não está dado. A gente faz o futuro pelas escolhas que faz no dia a dia e paga o preço. Escolheu errado, paga o preço. Escolheu certo, vai bem. Você se confundiu de fazer a pergunta, mas depois conseguiu se safar, fez a pergunta, né? Então é assim, a vida é assim, né? E eu acho que nós temos que entender que o mundo vai ser crescentemente do jeito que começou a ser, ou seja, tecnológico. Isso é bom, isso é mal, não sei. Isso é bom, isso é mal, mas tem lado bom e lado mal, depende do que se faça com as coisas. Pega o que você mencionou aí, fake news. Tem fake news, sempre teve. Por exemplo, quando eu era candidato a prefeito de São Paulo, imagina você, ainda bem que eu não fui eleito, que eu não seria presidente se tivesse sido eleito. Mas eu não fui eleito. Bom, ganhou o Jânio Quadros. Bom, o Jânio espalhou que eu era... Meu pai era general, então ele espalhou que eu vi uma fotografia minha andando a cavalo, com uma espada. Eu nunca andei a cavalo bem, nunca usei espada, mas, enfim, para dizer que eu era do outro lado, essa coisa toda. E era uma fake news. Pegou. Uma vez eu fui fazer um comício na cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo. Bom, e uma senhora chegou perto de mim e disse, mas é verdade que você vai dar maconha para as crianças no lanche da escola? Mentira. Mas claro que pegou. Né?
Eu não fumo nem cigarro, quanto mais maconha. Que horror! Mas aquilo pega, fake news sempre houve. Então, você hoje tem mais facilidade da fake news, porque cada um de vocês pode botar uma fake news. Falei ontem com o presidente José Henrique, ele disse que a vida vai muito bem. Pronto, vou fazer o quê? Aí quem tiver mal vai ficar com raiva de mim. Não posso fazer muita coisa. Bom, eu não acho que o fato de nós vivermos nesse mundo cheio desses riscos não é diferente do mundo passado. O risco talvez o grau seja diferente. Você, para poder fazer uma intriga dessa que eu mencionei aqui, de que eu botava maconha no lanche das crianças, tinha que ser o Jânio para falar isso. O Jânio era ouvido, era escutado. Agora, qualquer um de vocês pode botar uma fake news. Vai para lá. O que é que você faz? Proíbe a fake news? Como? Não tem modo de proibir. Você tem que dar mais consciência a cada um. Vai levar tempo para cada um poder fazer seu próprio, formar seu juízo e saber separar o que é fake do que não é fake. É fácil? É dificílimo. Mas também tem no jornal. Quantas coisas fake aparecem nos jornais, né? Bom, eu vejo às vezes, nem dou bola mais. Por exemplo, pode olhar na internet. Eu tenho um apartamento em Paris. É mentira, eu não tenho. Gostaria de ter, mas eu não tenho. É mentira, né? Eu vou me preocupar com ele. Não tem jeito, está lá escrito. Tem fotografia, não sei o que. É mentira, não tem. Bom, você tem que saber que lidar com a fake news, não adianta ficar com raiva. Você tem que desmentir. Você também não tem que se preocupar muito com isso. Porque as pessoas não te julgam só por um ato. É um processo. Você tem que ver, você tem que se contrapor a fake news com outras que sejam verdadeiras. E a coisa vai avançando. Não adianta dizer, vamos controlar a fake news. Não tem como. Não tem como. Controla sim, pela dizer, repetindo a verdade, falando a verdade. Aquilo que você acha que é verdade, né? Mas não é tirando a liberdade, é dando mais liberdade. Esse é um problema difícil, porque só quem viveu sem liberdade sabe como a liberdade é valiosa. E é melhor preservá-la. Com todas as dificuldades que ela possa oferecer, e ela oferece, é melhor saber lidar com ela. Saber que o mundo te permite, é livre. Isso, e assumir a responsabilidade. O mais importante é que cada um saiba fazer escolha, saber que está fazendo uma escolha e a consequência dessa escolha. Porque é tão simples quanto isso que eu acabo de dizer. Agora, a pergunta é da Marina Vegro Campoletti. Marina, por favor. Oi, bom dia ainda, né? É um prazer estar aqui. Eu vou fazer a pergunta. Presidente, em algum momento o senhor cogitou que alguns brasileiros hoje poderiam atravessar momentos semelhantes aos quais foram atravessados pelo senhor durante a ditadura militar? E como foi ser exilado de seu próprio país? Bom, eu não sei se eu pensei em algum momento. Em geral, eu penso muito pouco sobre o que eu estou fazendo. Eu vou fazendo. Os problemas aparecem e vai enfrentando. E a gente faz o que consegue fazer. Você não faz o que você quer, faz o que você consegue. Agora, precisa querer, senão você não faz nada. Tem que querer. O que eu queria fazer? Primeiro, eu venho de uma família de classe média possivelmente mais alta, mas de classe média. Meu pai era militar, terminou como general, era advogado também, foi deputado federal, então eu tinha um certo conhecimento do poder no Brasil, né? Enfim, já vi de meu bisavô foi governador do Império, essa coisa. E nunca tínhamos dinheiro, não era família rica, mas uma família que tinha alguma influência. Toda a vida eu tive uma visão de que era preciso, primeiro, lutar pela democracia, liberdade. Eu vivi no regime do Getúlio Vargas. Quando eu nasci, o Getúlio já era presidente. Minha família era mais ligada a Getúlio. Eu tinha um tio-avô que foi ministro dele, eu tenho um primo que foi ministro dele, por aí vai. Bom, então, mas não era esse o meu sentimento, nem na faculdade. Eu vim para São Paulo, meu pai veio para São Paulo como militar, aqui ficou. E o meu sentimento era que era preciso ter mais liberdade, mesmo porque eu vivi uma época sem liberdade. Então, eu sempre tive preocupação com a liberdade. Por outro lado, eu sempre tive preocupação com mais oportunidades para os mais pobres. Como eu não sou de uma família rica, a gente convive com a pobreza. O mais difícil no Brasil não é conviver, ver a pobreza, é reconhecer. Você olha com indiferença. Isso é muito ruim, porque você não se sente tocado pela situação do outro.
A situação do outro tem que te tocar. Mesmo que você seja uma pessoa com personalidade mais distante, você tem que ter lá algum mecanismo no seu interior que permita você a ver a diferença e notar que não é natural. Você não pode encarar como natural aquilo que é produto da vida das pessoas. As pessoas constroem a vida, e umas nascem de um jeito, outras nascem de outro, e de outro, e de outro, e de outro. Há várias gradações na escala social que lhe dão oportunidades diferentes. Então, eu sempre tive preocupação em aumentar as chances de cada um. Liberdade e aumentar as chances de cada um. Isso eu acho que sempre foram valores que, mesmo que eu não tivesse consciência, que me orientaram. Mas meu pai já era assim. Já tinha uma visão mais aberta do que era a necessidade de ser solidário, que era a necessidade de manter liberdade, e, talvez até um pouco menos que eu, porque ele era militar, tinha uma noção de hierarquia mais forte que a minha, mas, de qualquer maneira, tinha uma noção que ele participou de grupos que queriam mudar o Brasil em várias épocas da história, não é o caso de repisar aqui. Bom, enfim, eu acho que isso é a situação na qual nós podemos contribuir e tentar avançar. O que você vai ser na vida não depende só disso, depende de circunstâncias. Eu vou dizer uma coisa que as pessoas não acreditam. Eu jamais pensei em ser presidente da República, jamais. Não é que eu não achasse bom, não estava no meu horizonte. Quando era jovem, menino, eu fui muito católico. Então, eu queria ser papa. Isso é outra coisa. Padre, né? Bom, isso é outra coisa. Porque a minha convivência era mais essa. Né? Bom, depois fui mudando de visão das coisas e tal e coisa. Mas o que eu queria mesmo era ser professor. Eu fui. Eu, quando tinha 21 anos, era professor da USP. Eu já tinha feito muita coisa. Não é fácil. Né? Eu fui professor da Faculdade de Economia. Não sou economista, sou sociólogo. Eu dava aula na Faculdade de Economia, de História Econômica. Bom, depois fui professor de Sociologia. Depois eu fui professor no exterior, nos Estados Unidos, no Chile, no México, na França, na Inglaterra. Fui em vários lugares. Bom, fui presidente da Associação Internacional de Sociologia. Bom, era isso que me interessava. Eu não estava ali vinculado. Meu pai foi deputado. Eu fui uma vez à Câmara Federal. Uma vez. Eu morava em São Paulo, não ia ao Rio. Né? Uma vez houve uma reunião de sociólogos lá no Rio, até eu falei com um deles ontem na Argentina. Eu falei para a Universidade de Tella. Eu conheci o de Tella, o filho dele, cujo nome é dono de uma universidade. Torquato se chamava ele. E encontrei o Torquato e o Gino Germani, que era um grande sociólogo argentino. Bom, quando eu cheguei no Rio, eles ficaram meus colegas do Rio de São Paulo, espantados, porque eu tinha acesso a gente poderosa. Mas eu não tinha a sensação de eu participar disso, porque eu não participava. Eu estava na universidade, que eu queria fazer carreira acadêmica, fazer doutoramento, fazer livre docência, não sei o quê. E em São Paulo ninguém dava bola, ninguém nem sabia se eu tinha ou não tinha ligação com tal grupo ou qual grupo. Não tinha essa ideia. Bom, eu virei senador, quase, não posso dizer, porque ninguém vira nada por acaso. Depende, você tem que ter alguma qualidade, senão você não chega lá. Mas eu virei senador porque eu queria protestar contra o regime que tirava liberdades. Não era para ganhar. Quem ia ganhar era o senador Montoro. Eu fui suplente. Na verdade, naquele tempo era assim. 3 candidatos por partido para uma só vaga. E o primeiro era o titular, o primeiro votado. E o segundo mais votado ia ser suplente daquele. Eu fui o segundo mais votado. O primeiro foi o Montoro, eu virei suplente. Bom, mas eu continuei na minha vida como pesquisador, fazendo minhas coisas aqui, tal e coisa. De repente, eu estava nos Estados Unidos como professor, e um dia o diretor do departamento lá, eu creio que foi em Berkeley, me chamou e disse: olha aqui, vai fulano de tal, um grande sociólogo, Habermas, vai embora e tem uma vaga e nós temos cogitado de perguntar se você quer esse lugar. Eu digo: olha, eu quero, mas com uma condição. Eu quero também uma vaga no Capitólio, eu quero ser senador nos Estados Unidos. Porque se eu voltar para o Brasil, eu vou ser senador. Falei brincando para ele. Voltei e virei senador. Bom, por isso que o Montoro ganhou o governo, eu era suplente porque eu era contra o regime autoritário, tinha influência com os estudantes, com os professores, com os intelectuais, virei suplente senador. Virei senador. Bom, cheguei no Senado, aquilo para mim era um ambiente mais ou menos, não era estranho, porque eu tinha conexões de família, conhecia mais ou menos as coisas, mas não era meu meio.
Né? E se vocês forem ler o primeiro discurso que eu fiz no Senado, eu citava Max Weber, o grande sociólogo alemão. Até eu poder falar a linguagem igual a que os políticos falam, levou um tempinho para eu aprender. Né? E eu sentava nas bancadas dos fundos. Depois eu fiquei líder do partido. Fui líder várias vezes, depois fui virando. Até que, de repente, o Itamar Franco, que era meu colega no Senado, eu era líder dele, só que ele nunca me obedeceu. E o Itamar virou presidente da República, ele era vice. Eu tinha apoiado o Mário Covas em São Paulo para ser candidato à presidência. E o Mário perdeu, ganhou o Collor, e o Itamar era vice do Collor. O Collor sofreu impeachment, o Itamar virou presidente. E o Itamar me chamou lá. Você quer ser ministro? Eu não quero. Por quê? Não, você quer da educação ou do exterior? Era séria a conversa dele. Ele ainda não era presidente. Ele estava quase. Falei, bom, se for para ser, eu prefiro exterior, porque educação, eu tinha um professor chamado Dorival Gomes Machado, que dizia que educador é a mãe. Eu não sou educador, eu sou pesquisador, eu não sei. Educação é mais sério do que isso. Eu não sou educador, não dá. Para o exterior pode ser, porque eu sei falar algumas línguas, eu vivi fora do Brasil. E virei ministro do exterior. Então, a vida não é feita só do que você deseja. A vida política é menos ainda. Também há coincidências, há oportunidades que aparecem, que desaparecem. E eu acho que a gente não deve ficar com a ideia fixa. Eu tenho muitos amigos aí poderosos, tal, que foram poderosos, e que ficam com a ideia de que quando não tem mais poder, esquece, vai para outra coisa, inventa outro mundo. O ser humano tem uma grande faculdade, chama-se imaginação. O que nos diferencia, nós pensamos assim, dos outros animais, é que nós somos capazes de imaginar. O que não existe, você pensa que vai existir e trabalha para que exista. Imaginação. Você tem que usar a imaginação. Eu acho a imaginação a faculdade mais importante do ser humano. Não é a inteligência, não. A inteligência é importante, mas não basta. Se você não tiver imaginação, você não faz nada com a inteligência. Você tem que imaginar. Quem é um grande artista? É quem imagina fórmulas que o outro nunca fez. Não é só quem sabe desenhar. Quem, além de saber desenhar, é capaz de juntar o que antes estava separado. Não é diferente em tudo na vida. Você tem que ter imaginação para juntar o que está separado e produzir o novo. Né? Bom, então, eu fui ministro do exterior e virei presidente da República. Agora, deixei de ser, mas que eu ia sofrer por causa disso? Não. Você também fica pensando, vou voltar? Que voltar o quê? Já foi, já era. Mas você tem que entender que você tem, cada momento da sua vida, é aquele momento. Viver o momento, viver bem o momento. Inventar o que você pode fazer naquele momento. E estar-se satisfeito. Não ficar sempre angustiado. Eu gostaria de ser... eu gostaria de ser rei da Inglaterra. Não adianta. Eu não vou ser. Não tem jeito. Eu gostaria, mas não pode. Não vou ser. Eu não gostaria, não. É chatíssimo. Mas, de qualquer maneira, podia gostar. Não adianta. Eu quero voltar a ser presidente. Não vou voltar. Porque o povo muda de sentimento, eu mudo também, as aptidões que eu tenho não servem para os dias de hoje. Você tem que reinventar-se. Isso eu acho que vale para todas as pessoas. Não precisa ser grande, do ponto de vista de hierarquias, para você ser feliz. Você tem que ser feliz naquilo que você está vivendo. E viver com intensidade. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui. Eu estou pensando no quê? Nada. Só nisso. Estou falando com vocês. Não estou pensando, eu podia estar fazendo tal coisa. Não. Você tem que tirar o que você for capaz de tirar do momento que você está vivendo. E criar esse momento. Você tem que ter uma vida que você imagina. E vai acontecer coisas que você quer, que você gosta, que você sabe, que você pode. Né? Isso eu acho que é o que permite você ter uma relativa paz interior. E não é nada melhor do que poder dormir. À noite, dormir. Né? Olha, eu fui presidente 2 vezes, não sei o quê, fui ministro, fui isso, fui aquilo. Eu durmo. E por que eu durmo? Porque pode dizer que eu tenho um apartamento em Paris, mas cadê? Roubei aonde? Cadê? Não roubei, eu sei que eu não roubei. Né? Não é fácil. Não é fácil não roubar. Você fica sabendo que outros estão roubando, você tenta impedir, nem sempre consegue. Mas você não pode entrar nisso. Se entrar nisso, pode, mas está perdido, vai para outra vida. Não vai dormir bem, deve ter medo da polícia de noite. Toca a campainha de noite, você pensa que é a polícia. Né? Bom, é isso. Eu acho que a gente tem que ter... Sabedoria não consiste em ter poder. Consiste em você viver da melhor maneira possível, com o poder que você dispõe e com os bens que você dispõe para se sentir bem, para você fazer bem e para você saber o seguinte,
Sozinho ninguém vive. Um precisa do outro. De formas diferentes, mas um precisa do outro. É muito importante, vocês são jovens, vão casar, ou não sei, mas vai precisar de ter companhia, alguém junto. Não é fácil. Não é fácil você viver em conjunto, é sempre você cede uma parte, porque senão você não consegue viver em conjunto. Você tem que ceder uma parte e o outro cede uma parte também, para poder produzir alguma coisa que seja comum, que seja útil para os dois, que seja proveitoso, não só no sentido de bem material, mas você se sentir bem com o outro. E saber que não dá para você fazer tudo sozinho, não consegue. Mesmo que queira, não consegue. Nem as coisas mais elementares. Aqui, por exemplo, como é que eu vou falar com vocês se eu não tiver uma pessoa que é minha secretária, que sabe mexer melhor do que eu nesse aparelho? Não vou. Né? Minha primeira mulher morreu. Vou fazer isso outra vez. A segunda mulher tem 40 anos menos que eu, ou um pouco mais até. Bom, ela sabe muito mais do que eu de tecnologia. Meus filhos, meus netos sabem muito mais mexer nas coisas do que eu. Bom, eu tento. Se você for no Twitter, tem lá, pode olhar, tem lá, eu tento escrever. É até bobagem, eu tento aprender, não é porque eu queira ser Twitter, não, ou YouTuber, não sou, não adianta. Meu negócio é escrever, ler, é outra coisa. Eu sou de outra época, eu sei disso. Mas, de qualquer maneira, você tem que tentar entender aquilo que existe no mundo em que você vive. E hoje, como eu disse há pouco, ou você está na rede ou você não existe, ou está conectado ou não existe. É melhor você existir. Agora, você pensar que você vai ter influência na rede, eu vou fazer 90 anos, da minha idade, Deus me livre, não tem como. Não tem como. Você não foi treinado para isso. Vai sofrer por causa disso? Não. Mas vai deixar de saber que a rede tem peso? Não. Tenta experimentar. Não com a pretensão de você ser bom naquilo, mas com a pretensão de você, digamos, humildemente entender um pouco melhor o mundo que você vive. É o que eu acho. Próxima. Vamos para a próxima pergunta. Agora eu chamo o Eduardo Wittmann, por favor. Presidente, queria primeiro agradecer a oportunidade de falar com o senhor hoje, pedir desculpa pelo atraso. Eu e alguns amigos do São Paulo, do João Francisco, que foi chamado antes, a gente teve alguns problemas com a internet. E eu queria fazer a pergunta, então, presidente, com a situação nas eleições americanas e a vitória de Joe Biden, como o senhor avalia que o Brasil deve adaptar a sua política externa para esse acontecimento? Eu acho que tem que se adaptar muito. Por quê? Porque a nossa política externa, eu fui ministro do exterior, eu tinha uma certa noção dela, né? Sempre foi, há muito tempo, uma política externa baseada na necessidade do convívio. E saber também que nosso poder real é relativo. Nós temos algum, mas é relativo. Então, nós achamos bom ir pelo lado multilateral mais do que pelo lado bilateral. Bom, mais recentemente, as coisas mudaram na visão brasileira sobre política externa. Passaram a ter aliados preferenciais. Só que o Brasil, quando você olha os dados, o Brasil vende para os Estados Unidos, mas também vende para a China, vende para a Europa, vende para a América Latina. Bom, isso é importante, porque nós não temos relações comerciais, vendemos e compramos desses países. Enfim, eu acho que, em termos da realidade na qual nós estamos metidos, é melhor ter uma visão mais de multilateral do que unilateral. Eu acho, por outro lado, que se alguma coisa de construtivo nós podemos fazer em política exterior, isso que nós podemos fazer depende da capacidade que nós tenhamos de mobilizar os outros. Por exemplo, o Brasil é um país importante na região em que ele existe, na América Latina, e mais ainda na América do Sul. Nós fizemos o Mercosul. O Mercosul é um instrumento que é bom para todos, mas que o Brasil tem peso grande no Mercosul. Bom, se nós ficarmos pensando que vamos ter relação direta com os Estados Unidos, com a China, com a Alemanha, com a França, nós podemos ter, nós temos. Mas dispensando a presença dos nossos vizinhos, eu acho que é um engano. Eu acho que é melhor você ter uma voz mais grossa, mais forte, porque tem aliados aqui na região. A nossa influência principal é regional. Regional não quer dizer só na América do Sul. Nós temos alguma influência na África, nós temos possibilidade de ter voz no mundo em função disso, e temos alguma voz no mundo. Agora, quando essa voz passa a ser coro, quando ela passa a dizer amém aos todo-poderosos, quaisquer que eles sejam, você perde voz. Quem vai falar é o poderoso.
Então, eu acho que é preciso ter sempre uma visão mais, digamos, de compartilhada com os sentimentos de outros países e menos isolado. Infelizmente, nós estamos indo para um certo isolamento. É o que eu acho. Bem, vamos para a próxima pergunta, presidente. A gente já está nas últimas. Agora é a pergunta do João Pedro Souza Vida. João, por favor. Cadê o João? Oi, bom dia. Boa tarde, senhor presidente. É um grande prazer estar aqui no mesmo ambiente, mesmo sendo virtual com o senhor. O senhor que é e foi uma grande liderança do Brasil e, de certa forma, a forma como o Brasil é hoje, o seu lado bom, claro, tem algum pitaco, alguma decisão voltada pelo senhor e pela sua equipe. Então, essa pergunta ela vai ser focada para esse lado do entendimento do passado, para a gente ter uma visão sobre o que nos espera no futuro. Quando o senhor desempenhou o papel de ministro da Fazenda de Itamar Franco, lançou o Plano Real, que foi fundamental para a gente alcançar uma maior estabilidade econômica. No entanto, no ano de 2020, o real perdeu 28% de seu valor. Tendo em vista o cenário vigente, com a pandemia que está sendo substancialmente ruim para a população, e o lançamento da nova nota de R$200, o senhor considera que haverá uma necessidade de efetuar um novo plano econômico, ou até mesmo trocar a nossa moeda vigente para frear um pouco essa desvalorização? Bom, eu espero que não haja necessidade de um novo Plano Real. Mas o que foi o Plano Real na sua essência mesmo? Não foi simplesmente mudar o nome da moeda. Isso é fácil. Foi mudar a atitude do governo no que diz respeito ao gasto público e botar em ordem os orçamentos do governo. Dos governos, federal, estadual e municipais. E foi o que nós fizemos, levou tempo. Não foi só o ato de fazer o Plano Real. Teve uma decisão que foi importante quando nós fizemos o Plano Real. Qual foi? Foi uma sugestão de uma pessoa que se chama-se Perso Aridas, se eu tenho ainda boa memória. Nós estávamos numa reunião no Ministério da Fazenda aqui em São Paulo, tem mais de um prédio aqui que pertence ao Ministério da Fazenda, e o Perso disse, olha, é importante explicar tudo à população. Eu concordei. Então, essa decisão foi importante, que nós explicamos à população. Eu levei muito tempo falava tudo que era oportunidade, eu ia ao congresso, eu ia ao debate, eu falava na televisão, rádio, não sei o quê, no país, fora do país, explicava quais eram os objetivos da população e que a população ia se beneficiar com o Plano Real. Bom, mas o importante, além disso, foi o fato de que nós fomos, pouco a pouco, conseguindo botar ordem na casa. Qual é o problema que nós temos hoje no Brasil? Hoje nós temos que a falta de controle, de novo, está presente aqui. O déficit aumenta. O déficit, os países podem ter déficit. Quando você consegue financiar, quer dizer, quando você consegue alguém que empresta dinheiro a um juro cômodo, não é tão grave assim. Só que, nesse momento, o que se chama de rolagem da dívida, quer dizer, fazer novas dívidas para pagar as anteriores, está cada vez mais caro. Quem tem dinheiro empresta, mas cobra um juros mais altos. No meu tempo, no nosso tempo antigo, eu tinha dívida externa e interna. A dívida interna, quer dizer, os capitalistas brasileiros financiarem o governo, é mais fácil que os capitalistas estrangeiros. Tá? Você tem mais recursos e poder para poder lidar com eles. Nesse momento, a dívida externa não é muito grande, mas a dívida interna é grande. Bom, então, você vê uma tendência na taxa de juros a subir um pouquinho. Quando a taxa de juros de longo prazo começa a subir, não é juros que a gente vai pagar na compra, não, do empréstimo de longo prazo. Quando essa taxa de juros começa a empinar, fica perigoso, porque isso é sinal de que os credores, os que emprestam dinheiro ao governo, não estão confiando mais na capacidade do governo de obter recursos para pagar a dívida. Então, eles cobram mais alto para que possam emprestar o dinheiro. Isso começa a acontecer no Brasil. Isso é perigoso. Precisa que o governo ponha em ordem as suas contas. Bom, se não puser, isso tem como consequência, não quero que aconteça isso não, mas pode ter como consequência o aumento da inflação. No começo não tem inflação nenhuma, a nossa inflação é muito baixa, mas com o tempo pode voltar. Pode voltar e o primeiro sinal é olhar a taxa de juros de longo prazo que estão cobrando para poder emprestar dinheiro ao governo. E olhar em seguida qual é o déficit do governo. Está subindo o déficit de um ano para o outro? Porque se tem déficit, o governo tem que financiar o déficit, vai ter que ter quem pague isso, quem empreste o dinheiro. Quando as duas coisas começam a se juntar,
Você tem déficit, você tem dificuldade de obter o dinheiro, a não ser pagando juros mais altos, é sinal que a economia pode perder o controle. Bom, isso não quer dizer que vá perder o controle. Depende da ação. Mas todo governo vai ter que tomar medidas. Essas medidas são complicadas, porque é cortar o gasto. E cortar gasto é difícil. Geralmente, quem paga o preço maior são os mais pobres, que cortam gastos que ganham menos, cortam gastos, aumentam o imposto de quem ganha mais, menos, por aí vai. Né? Bom, é duro, que aí tem por trás a luta social. Quem é que vai pagar o preço maior para acertar as contas? Nós estamos começando a assistir um processo desse tipo. Começando. Eu espero que não se chegue a esse processo. A mim me coube, como foi ministro da Fazenda, tentar controlar quando o processo já estava muito avançado. Você não pode imaginar o que é isso. A inflação é 1% ao dia. É uma loucura. É uma loucura. Você não tem mais parâmetro com o que comparar, como fazer você controlar as contas públicas. Nós estamos muito longe disso, por sorte. Mas é preciso estar atento. Enquanto está longe, tem que atuar. Então, hoje eu fiquei preocupado com a declaração que li nos jornais do ministro da Fazenda dizendo que vai ter dificuldade de controlar o déficit. E é verdadeiro, ele não está mentindo. Ele está sentindo. Ele pensou que fosse mais fácil, provavelmente. Ele foi, de certa maneira, ingênuo pensar que a situação era controlável com facilidade. Nunca é fácil. É sempre difícil. E quem está no poder tem sempre que tomar decisões que podem afetar a popularidade. Se a pessoa tem muita preocupação com a popularidade, não faz nada. Vai ceder à popularidade, vai fazer o que o povo naquele momento quer. E no momento seguinte não vai querer mais, porque não tem dinheiro. Então você tem que ter firmeza para traçar um caminho, explicar o caminho e insistir. Porque você só vê que deu certo depois que dá, e se der errado. Se der errado, você cai, você perde. Né? Mas tem que fazer, tem que tentar fazer. Né? Nós estamos, a meu ver, nessa situação. Ainda a população ainda não percebeu. Né? Então, você vê pelos índices de popularidade, o governo atual tem bastante popularidade. Isso muda. Espero que não mude, não porque eu gosto do governo, não tenho muita simpatia, mas não é essa a questão, é pelo Brasil. Quando muda é porque o povo está se dizendo, esse negócio não vai dar certo. Eu quero que dê certo, não quero que não dê certo. Eu quero que dê certo. Não é por causa de quem está no governo, é por causa da população, por causa do país. Né? Mas pode não dar certo. Nós estamos assistindo o começo de sinais que são preocupantes. O governo tem que atuar. E atuar significa tomar decisões duras, perder popularidade. Mas perde hoje e se tiver tempo, ganha amanhã. Se não tiver tempo, perde. Mas vai para a história. Ele fica na história. Fica de contentar e ficar na história. Próximo. Vamos para a penúltima pergunta, presidente. A pergunta do Vinícius Lapenta Toledo. Vinícius, por favor. Oi, estou aqui. Estou vendo. Boa tarde, senhor presidente. Você disse algumas respostas atrás que o Poder Executivo ele sempre está muito no foco da população, seja para elogio, mas principalmente para crítica. E no momento que a gente está vivendo hoje, muito vem ao enfoque do povo também a questão da saúde mental. E eu queria saber como é que o senhor fez para conciliar, né, essa manutenção da saúde mental com a manutenção do país sendo o presidente da República naquela época. Se eu entendi bem, é saúde mental, quer saber? Isso. Bom, veja, não é fácil, né? Aí depende um pouco da personalidade, do temperamento de cada um. Eu fui treinado em ser uma pessoa, vamos dizer assim, de não expressar muito sentimentos fortes. Isso é bom e é ruim. É ruim para quem convive com você, que nunca sabe muito bem qual é o seu real sentimento. Mas para quem é presidente é bom, porque você se contém. Né? E você tem que ter também crença em valores, acreditar em alguma coisa. Se você não acreditar e você não tiver a capacidade de conviver com as dificuldades, você vai ser infeliz. Eu nunca deixei de dormir. Okay? Me parece que é uma coisa boa. Eu fazia duas coisas que eram, para meu ver, necessárias. Eu dormia bem e eu nadava de manhã. O Palácio da Alvorada é bonito e tem uma piscina ótima. Bom,
Eu usava a piscina, nadava. Bom, depois parecia que isso é uma bobagem, mas não é. Porque você fica nadando e você sozinho com você mesmo, é bom. Né? O dia do presidente é um dia atormentado. Você passa a receber gente sem parar. Né? Almoço, jantar, tudo tem alguém para conversar, para pedir, para reclamar, para exigir, não sei o quê. E você na piscina, você está sozinho. Nunca está completamente sozinho. Sempre tem algum guarda que fica te olhando, chato, mas enfim. De qualquer maneira, você pensa que está mais... Você pode abstrair a presença do guarda. Eu não abstraía. Tinha um piscineiro lá, proprietário da piscina do palácio, que eu conversava com ele. Ele sabia muita coisa. Quando você é presidente, você fica muito fechado, porque tem muita segurança, tem muito protocolo, tudo se distancia a pessoa do povo, né? É muito difícil você saber realmente o que as pessoas estão sentindo. Então, eu procurava conversar com quem eu podia. Eu conversava com esse piscineiro, conversava com um garçom, vários garçons, tinha um que era mais falante, e conversava com uma empregada que eu levei para lá, do Itamaraty, chamada Dalina, que cuidava das plantas, e também um pouco da casa. Então, com eles eu conversava, de propósito, e com o motorista, para sentir pessoas diferentes de mim, o que eles estavam achando das coisas. Mas, basicamente, eu tentava, enfim, viver o que é difícil, tentar viver o mais naturalmente possível em condições que são artificiais. E, se você não consegue, você vai ser atormentado. Eu disse aqui, vou repetir, eu fiz escolinha de ser presidente, porque eu fui senador, eu assisti de perto. Primeiro, quando eu cheguei lá, era um militar, que era o presidente, era o Figueiredo. O pai do Figueiredo foi amigo do meu pai, eu não o conhecia, o Figueiredo, mas conheci quando ele era presidente. E não sei, ele foi operado, não sei o que, não sei como é que ele está. Depois foi o Itamar, foi o Collor. O Collor era uma pessoa, foi meu companheiro, colega, né? Ele era deputado, eu era senador. O Collor era uma pessoa impetuosa, jovem. Eu conheci o Collor, e acho que ele acreditava mais nele mesmo do que no resto, e deu no que deu. Bom, depois foi o Itamar, que ficou muito não foi um homem feliz quanto presidente, que se sentia mal, não gostava do protocolo, ele era uma boa pessoa, pessoa correta. Bom, mas eu vi de perto isso tudo, e eu sabia que aquilo ali era um leito de Procusto, como se chama, cheio de espinhos, de pregos na cama. É verdade. Mas você tem que esquecer o prego e pensar que está no colchão, e dormir quando for o momento de dormir. E sempre achei que é muito importante, sendo presidente ou não, ouvir os outros, conversar com os outros. Meu pai foi preso na Revolução de 1922, ele e o irmão dele, que eram tenentes do Exército. Meu avô era marechal, era amigo do presidente da República, chamava-se Hermes da Fonseca, era marechal também. Foram todos presos, que houve uma revolução, sei lá, que é uma revolta. E meu pai conseguia conversar com o irmão dele, que estava preso na mesma fortaleza, chama-se Lages, é uma pedra, você vai de avião para o Rio, é uma pedra no meio da Bahia, aquilo é uma fortaleza. Eles estavam presos ali dentro em celas separadas. E ele conseguia conversar com o irmão porque tinha um guarda. Meu pai tratava bem o guarda. Isso ficou na minha cabeça. Você tem que conversar com todo mundo. Não é conversar com os iguais, conversar com os diferentes. Manter uma relação, um vínculo de pessoalidade. Então, mesmo na presidência, apesar das pessoas acharem que eu era isso, aquilo, falam o que quiserem, não tem importância, eu nunca fui diferente do que eu sou. Se conversar comigo, eu sou normal. E converso um momentinho. Eu gosto das pessoas, gosto de gente. Bom, e também na presidência eu gostava das pessoas. Alguns eram desaforados. Eu tinha uma assessora muito importante chamada Ana Tavares, assessora de imprensa, que era amiga da minha filha mais velha, Luciana. Bom, a Ana dizia o que ela passava na cabeça dela para mim. Eu, presidente, ela dizia, me chamava de você e dizia o que ela queria. Eu achava importante isso, porque você tem que ouvir alguém, né? Bom, e é muito difícil que a pessoa chegue perto do presidente da República e diga realmente o que está sentindo. Precisa ter muita intimidade. Eu tinha alguns poucos amigos, um é o José Serra, o outro é o Sérgio Mota, que diziam as coisas. Né? Um mais abertamente, outro menos abertamente, mas diziam alguma coisa. Né? E a Ana Tavares dizia, né? Na minha família sempre disseram, minha mulher era, a Ruth chamava-se, era terrível, criticava tudo. Meus filhos sempre foram críticos também, menos críticos, uns mais, outros menos, mas é importante isso. É importante você ter pé na realidade, você não pensar que você pode tudo, você não pode.
tem que saber como é que a vida é. O quanto é possível saber como ela é. Enfim, você tem que ter uma estratégia de vida e não pensar, não ficar enlevado pelas formalidades da vida que você está levando. Você tem automóvel, você tem segurança, você abre a porta. Eu sempre tentei abrir a porta do meu carro. Não conseguia, porque vinham mais forte que eu. O ajudante de ordem, o segurança, abre a porta. Até hoje eu tento abrir a porta. E abro. Bom, bem, isso não é por nada. Quando eu terminei a presidência, eu fui para Paris, para a casa de um amigo meu, tá? Carmo Mineiro e Jovelino Mineiro. São meus amigos, e a mãe dela estava viva, está viva, estou lá. Ela que mandava, tinha um apartamento. Eu fui para um apartamento pequeno. E eu fui sozinho, eu e a Ruth. E resolvi andar de metrô em Paris, trem. Eu tinha, vai abaixar lá, sei lá o quê. Mas eu não queria. Por quê? Porque para tirar de si, você foi, não é. Você não pode ficar grudado da posição que obteve num dado momento da sua vida. Você é o que você é. Não é a posição que você ocupa. Vai ocupando várias, ou vai desocupando. E você tem que ser você. Bom, isso é difícil. Se você não consegue manter uma certa pessoalidade, mesmo ocupando funções, está perdido. Você quer que você é mais do que você é. E você fica besta. Você fica acreditando nas formalidades. Tem que fazer um exercício pessoal de aceitar que não é assim. Bom, eu vejo no jornal, via muito, agora ninguém fala, mas via muito. Que eu era metido a besta, que eu era difícil, que eu era orgulhoso, presunçoso. É porque não me conhece, eu não sou assim. Não é meu estilo. Eu sou, pode ser que eu seja, eu sou confiante em mim. Isso eu sou, tem que ser, senão não vai nada na vida. Né? Mas quando eu digo que eu sou confiante em mim, não é porque eu fui presidente, é porque eu sou intelectual. Eu gosto mesmo de escrever. O que eu faço na pandemia agora? Só hoje que eu estou aqui com vocês. Eu fico escrevendo em casa, lendo, escrevendo. É isso que me satisfaz. Né? É pouca coisa. Dizem que eu sou pão duro. Pode ser, mas não é. Eu não tenho necessidade, não sinto necessidade de comprar. Não sinto. Eu não sinto. Mesmo livro pode ter biblioteca. Eu compro às vezes. Né? Mas por coisa pouca, se eu tiver um computador, um livro, já estou bem. Já estou bem. Né? Tinha uma sala para ficar lá, e cachorro faz barulho, gente faz barulho, isso não me incomoda. Eu aprendi a trabalhar com criança fazendo barulho. Isso não me perturba, me concentro. Não só que eu me concentro, eu posso, ao mesmo tempo que eu estou escrevendo um trabalho, responder uma pergunta. Desenvolvi, mais do que uma não dá, mas uma dá. Desenvolver essa capacidade de ter diversidade nas coisas. Enfim, cada um se vira como pode. E quando o presidente não é diferente, é igual a qualquer um de vocês. Vocês têm dificuldade na escola ou não têm, no trabalho ou com a família, é igual, não é sobre seres humanos, reagimos do mesmo jeito. Né? Você pode ter, às vezes a formalidade separa, parece ser que não é um ser humano, mas é um ser humano. Né? E você tem que entender que o mais importante é a humanidade, ser humano, não é a função que você exerce. Mas que eu fico pensando, se eu fui, já era. Não estou pensando nisso. Eu pensando, o que eu vou ser? Nada. Eu posso pensar agora, bom, ainda posso escrever. Tudo bem, eu escrevo. Né? Mas também não quero pensar no cemitério, que é chato, desagradável. Mas, no fundo, é isso. Quer dizer, nós somos seres humanos. Né? E temos que sublinhar essa capacidade. Né? E gostar das pessoas, gostar de gente. Quem não gosta de gente é bicho. Aliás, bicho gosta de gente. Né? É pior que bicho. É um bicho arisco, que não quer saber. E vai ficar infeliz. O presidente é um ser humano como outro qualquer. Quando eu vejo o Bolsonaro, que é presidente, ontem vi, fotografa, geralmente do ângulo pior é o que sai. A imprensa é feita para chatear, não é feita para agradar. Bem, eu fiquei pensando, eu não queria estar na pele dele nesse momento. É difícil. É difícil. Eu não sei se ele tem noção de quão difícil é. Talvez ele ache que ele pode resolver, quem sabe. Tomara que ele pense assim e viva bem. Mas não é fácil. Né? Enfim, se você vai reclamar, não, você foi, já é, fazer o quê? Tem que fazer o que pode ser uma coisa simples. Tem que fazer o que tem que ser feito. Acabou. Todo dia eu vejo meu computador, eu pego lá, o que eu tenho hoje? Hoje eu acordei tarde, acordei mais de 8h30. Bom, olhei de o que eu tenho que fazer hoje? E com a idade você vai ficando mais confuso, porque tem suas vantagens. Tem alguma vantagem? Eu perguntei à minha mulher, vamos ver, verifica o que eu tenho que fazer hoje mesmo.
Bom, eu tinha que vir correndo para falar com vocês, mas eu não discuto. Eu vou lá, tomo um banho, tomo um café e venho. E faço. Só que agora eu esqueço um pouco. Menos do que eu gostaria de esquecer. Né? Eu acho também não adianta você ficar pensando que você vai ser eterno, que não vai. Né? E para ser franco, chega um momento que, não sei se vou chegar a esse momento, você prefere até não ter mais chateação. Chateação quer dizer o dia a dia, o cotidiano. Né? Tem gente que vive do cotidiano, ótimo, que gosta do cotidiano. Eu não vivo do cotidiano, eu vivo de coisas mais abstratas, né? Porque eu pouco sei do dia a dia, porque tem gente que sabe por mim, só por isso. Né? Mas tem gente que sabe do dia a dia, gosta do dia a dia, depois que gostem. O importante não é gostar ou não gostar, é viver bem. É você tentar viver o máximo que você puder em cada situação. O presidente não é diferente, é um ser humano. O que o Bolsonaro deve estar preocupado hoje? Deve estar preocupado com muitas coisas. Com o Brasil, com o mundo, com quem ganhou a eleição nos Estados Unidos, como é que ele faz com os amigos, como é que ele defende o filho, como é que ele se defende, como é que ele explica, como é que faz com a mulher. Enfim, essas coisas. O ser humano é um ser humano, qualquer posição que ele tenha. Né? Eu convivi com muita gente poderosa no mundo. Bom, alguns eu conheço melhor, outros eu conheço pior, mas no fundo é a mesma história. Esteja aqui, esteja nos Estados Unidos, esteja na África do Sul, eu gostava muito do Mandela. A mulher do Mandela era muito amiga da minha mulher, da Ruth, e era um ser excepcional. Agora, excepcional visto de longe, de perto eu não sei como é que ele se sentia. É diferente, que de perto cada um é um. Não é 10, é um. Né? E você tem que entender isso e tem que também saber que a vida, de toda maneira, é de cada um, é de todos, tá? Eu sei, é da humanidade, mas é de cada um também. Então, como é que você concilia essas coisas? Bom, se você achar que é melhor estar depois da vida, é ótimo, você vai ter uma vida boa depois da vida, se consola. Né? Se você achar que é na vida mesmo, também pode se consolar. O importante é você ter força íntima. Não adianta você ser grande lá fora. Ou você tem força dentro de você para aguentar o que não é fácil, o cotidiano, os desafios, as escolhas, ou você vai ser um inútil. Pode ser útil. É melhor, e pode ser útil em qualquer nível. Não precisa ser importante para ser útil. Você pode ser útil sempre. Eu acho que é isso que faz você ter vitalidade. Né? Amor ao que está fazendo. Vitalidade, no fundo, é isso. Amor ao que está fazendo, seja o que for. Pronto, vamos lá. Tem ainda mais alguma? Última pergunta, presidente. Vamos lá. Agora é a pergunta do Pedro Lucas de Paula Cardoso. Pedro, por favor. Onde é que ele está? Estou aqui. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Senhor presidente, na sua opinião, qual é o principal desafio para que o Brasil se torne um país realmente desenvolvido? Olha, eu acho que o que é um país realmente desenvolvido? Certamente nós vivemos uma civilização tecnológica que tem que ter esse tipo de desenvolvimento. Mas o país é realmente desenvolvido quando ele tem oportunidades mais iguais para a maioria, para todos, se possível. Nem sempre é assim. Às vezes, no processo de se desenvolver, existe o contrário. Você veja, vou dar um caso concreto. A Rússia, que hoje é um país desenvolvido, até chegar lá foi um sofrimento danado. Ditadura, violência, não sei o quê, para poder crescer. Nos Estados Unidos já foi diferente. Então, não há um só trajeto. Mas quando chega a ter, quer dizer, esse país está desenvolvido, é porque ele tem, ao mesmo tempo, bens materiais suficientes para que as pessoas possam viver razoavelmente bem e, ao mesmo tempo, ele tem, espiritualmente, uma noção de que, olha, eu fiz o que eu devia ter feito. Eu tenho valores, eu acredito no que fiz. Né? Você pode acreditar em coisas que uns de um jeito, outros de outro jeito, mas você tem que ter valores. Você tem que ter isso, senão você não é propriamente desenvolvido. Quando tem muita desigualdade, não tem como desenvolver. Alguns enriquecem, e daí? Não é o país quem vai, não é o conjunto que vai se beneficiar dessa riqueza se ela ficar muito concentrada. Né? Ao mesmo tempo, se não houver uma distribuição de valores, se as pessoas não acreditarem em caminhos para si mesmo, que sejam condizentes com o caminho do país, também não vai haver felicidade. Os gregos diziam que o importante na vida política é dar felicidade aos povos.
Bom, palavras são palavras, mas felicidade hoje em dia é medida. São medidas de bem-estar na felicidade. Bem-estar, você tem que ter um mínimo de bem-estar, senão você não tem como. Se não tiver um mínimo de bem-estar, não tem como. O que é bem-estar? É atender necessidades básicas. Agora eu estou numa pandemia. Mais ou menos. Tem gente que está morrendo. Não é bom morrer. Eu acho que ruim morrer sempre desagradável. Mas não é isso. É que tem gente que não tem acesso, não tem o mesmo tipo de tratamento, não é igual. Né? Então, ainda não pode dizer que nós estejamos numa sociedade de bem-estar social. Estamos ainda longe disso. Né? É uma sociedade onde você já tem alguma riqueza, tem desenvolvimento, tem capacidade, mas falta bastante. Falta bastante para que a maioria se sinta amparada. Né? Houve muita mudança, sobretudo depois da Segunda Grande Guerra, com as políticas que os governos desenvolveram, com nomes variáveis, de atendimento à população. Bom, veja aqui no Brasil. Eu era membro do Congresso, senador, quando foi discutido o SUS, Serviço Único de Saúde. Bom, aquilo era um sonho. Por quê? Porque quando eu era jovem, antes de ser senador e tal, o que o Brasil tinha? Tinha hospitais, tinha. Para rico tem hospital. Ou então Santa Casa de Misericórdia, para os mais pobres. Ou então você é de uma corporação e tem o hospital dos que trabalham em transporte, os funcionários públicos, etc, etc. E os outros? Bom, o SUS foi uma tentativa de criar um sistema que atendesse ao conjunto da população. Foi feito, hoje atende. É ruim? Bom, tudo bem, mas é melhor do que não ter nada. Eu digo sempre, não é por demagogia, eu uso o hospital do SUS, aqui em São Paulo. Eu sou do Rim, se chama. Bom, mas o senhor foi presidente e trata o senhor bem. Eu espero que sim, eu gostaria que fosse bem tratado. Mas não é por isso, porque o lençol é o mesmo, a enfermagem é a mesma, o banheiro é o mesmo. Quer dizer, é razoável. É razoável. Isso não existia antes, foi feito. Quer dizer, nós melhoramos. Esse sentimento de que nós melhoramos não pode ser um sentimento para dizer, então tá bom, chega. Não, não chega. Porque tem muita gente que não tem nem isso. Né? Tem que continuar lutando. Mas melhoramos, nós temos que reconhecer que houve um avanço aqui. Muito bem. Então, eu acho que é isso, a gente tem que avançar, tem que ter objetivos, tem que ter... Objetivo significa que você tem um ideal que não está na realidade. Às vezes não vai nem existir nunca. Você inventa, nega a realidade, não existe. Essa que está aqui não serve, eu quero outra, melhor. Vou para lá. Então tem que ter objetivo, tem que lutar por esse objetivo. Às vezes consegue, às vezes não. Mas se você tiver objetivo, você já tem sentido para a sua vida. Você já sabe pelo que você vai lutar. E isso te deixa, pelo menos, não resolve os problemas de todos, mas resolve o seu. Você se sentir lutando por alguma coisa melhor. E ajuda os outros, você ajuda a melhorar. Cria condições para que as pessoas tenham aquele mínimo necessário. O mínimo necessário, que não é fácil. E na situação em que nós estamos, nós temos hoje uma pandemia e um desemprego crescente, que já vinha de antes da pandemia e que vai se agravar com ela. Nós temos muito o que fazer. E nós precisamos de muita visão para fazer, de liderança, porque é um paradoxo do mundo contemporâneo. Quanto mais esse mundo é um mundo da multidão, de muitos, é grande, mais é importante que você tenha gente que te ilumine, que te guie, líderes. É uma espécie de contradição. Eu sou sociólogo, eu sei que as estruturas pesam, mas as estruturas não vivem sem pessoas, tem que ter pessoas. E você está precisando ter gente capaz de nos iluminar um caminho, abrir caminho, criar crença. Você não vai para frente se você não acreditar que vai. Às vezes é impossível coisa nenhuma e tenta. É isso. E chegou a hora também, que eu quero deixar bem claro para vocês. Chegou o momento que a geração que hoje manda tem que entregar o bastão à geração futura. Palavras fáceis de dizer e difíceis de fazer. A gente tem que passar o comando. Ao passar o comando, você não é um inútil. Você tem que inventar outras coisas, mas o comando tem que vir para a nova geração. Não quer dizer que essa nova geração seja necessariamente melhor que a anterior. Depende do que ela venha a fazer. Mas é inevitável, é biológico. Chega um momento que você não, mesmo que você queira, você não consegue porque não tem força. Os jovens têm pelo menos uma vantagem, têm vida. E a vida é fundamental. Tem energia para fazer as coisas. A energia, com o tempo, nós vamos consumindo, queiramos ou não.
mesmo que você esteja bem, aparentemente bem, mesmo que, não, que esteja, os indicadores são de boa saúde, a energia diminui. A crença que você tem na sua própria capacidade de fazer diminui. Enquanto os mais jovens, às vezes, por ignorância, creem que podem. E eu creio que podem, fazem. E é bom fazer. É isso que eu desejo que vocês façam. Melhore a minha vida, por amor de Deus. Presidente, chegamos ao fim. Foi um prazer ouvi-lo mais uma vez. Obrigado. Eu vou exibir aqui rapidamente as nossas marcas, que são as marcas que apoiam o nosso projeto e tornam possível esse encontro e tantas outras atividades da Fundação. Agradecemos aos nossos patrocinadores. E encerramos, então, por hoje, presidente. Foi muito bom. E agradeço à Fundação Zé Renner e também aos alunos do São Paulo. Que tenham muita sorte na vida e trabalhem muito. Obrigado. Tchau. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigada, presidente. Obrigado.